Freya. Freya, também conhecida como a Bruxa da Floresta Frigg, é uma personagem coadjuvante em God of War 2018. Ela é uma deusa Vanir que ajuda Kratos e Atreus em sua jornada. Ela é filha de Jord, ex-esposa de Odin, mãe distante de Baldur, irmã de Freyr, avó de Forseti e ex-rainha das Valquírias antes de Sigrun. Freya retorna como a tetratagonista de God of War, Ragnarok, tentando se vingar de Kratos por matar Baldur, mas depois faz as pazes com ele. Aparência. Devido à sua divindade, a aparência jovem de Freya desmente sua verdadeira idade. Apesar das alegações de seu filho Baldur de que já se passaram pelo menos 100 anos desde que os dois estiveram juntos pela última vez e do fato de que ela lutou na guerra Aesir-Vanir que durou séculos, Freya tem a aparência de uma bela mulher de quase 30 anos. Ela tem longos cabelos castanhos avermelhados na altura das costas amarrados perto da ponta com algumas mechas e duas longas mechas trançadas que caem até os ombros. No início do jogo, ela usa um vestido marrom claro com peles de animais e tem tatuagens desbotadas nos braços. Perto do final da jornada, ela é vista vestindo uma roupa muito mais real, um vestido de couro marrom escuro com intrincados padrões rúnicos e ouro incrustado na parte inferior do vestido. Ela também usa uma camisa laranja brilhante e suas tatuagens não estão mais desbotadas. Ela também está descalça e muito alta e curvilínea, considerando que ela pode ver Kratos olho no olho. De acordo com Mimir, sua beleza fértil foi uma das razões pelas quais Odin concordou em se casar com Freya. Personalidade. Inicialmente, Freya é muito amigável, hospitaleira e às vezes maternal com Atreus, cuidando dele quando sua doença piorou e seu pai partiu em busca de uma cura. Ela era amigável com Kratos, apesar da desconfiança aberta de praticamente todos e do ódio pelos deuses. Fica implícito que Freya se vê em Kratos e é por isso que ela decidiu ajudá-lo, embora ela também brinque ou talvez eu apenas goste de você. Não se sabe qual dessas respostas é verdadeira, mas ela demonstra cuidar de Atreus, tanto como amiga quanto como uma espécie de figura materna. Ela ocasionalmente repreende Kratos por manter seu passado em segredo de Atreus e por desconfiar de seres divinos, apesar de ser um deles. No entanto, ela entende sua desconfiança devido às ações passadas de seres divinos como os Aesir. Ela possivelmente lembrou Atena a Kratos, e foi por isso que ele relutou em confiar nela no início e não se abriu com ela também. Freya concordou em se casar com Odin, seu inimigo mais odiado, para proteger seu povo e acabar com a guerra. No entanto, as eventuais dores que ela enfrentaria mais tarde trariam resultados negativos em sua mentalidade. Após a morte de muitos de seu povo, o desaparecimento de seu irmão, a perda de suas valquírias e o ressentimento que ela recebeu de seu próprio povo. Além de perder seus poderes combativos e ser banida para Midar pelo resto de sua vida, Freya fez tudo o que pôde para proteger a única pessoa que restava em sua vida, seu filho Baldur. Devido ao trauma de suas perdas anteriores, Freya tornou-se extremamente paranoica e superprotetora com ele. As profecias que predizem a morte de seu filho a levaram a lançar um feitiço em Baldur, tornando-o invulnerável a tudo, exceto ao visco, que quebra o feitiço, mas também significava que ele nunca poderia sentir nada fisicamente enquanto o feitiço durasse. Por esse motivo, Freya entrou em pânico ao ver Atreus carregando flechas de visco, destruindo-as imediatamente dizendo com raiva a Atreus para nunca mais se aproximar delas. Freya também enfeitiçou secretamente Mimir, que já havia descoberto a fraqueza de Baldur, ao falar sobre isso e sua conexão com Baldur para Kratos e Atreus. Embora Freya se odiasse pela dor que sua maldição colocou em seu filho e reconhecesse que ela fez isso simplesmente para aliviar seu próprio medo, a possibilidade de perder a única pessoa que lhe restava era demais para ela suportar, e ela ainda recusou egoisticamente. Para levantar o feitiço, mesmo mentindo que o feitiço não poderia ser quebrado por nenhum meio e sinceramente tentou destruir todos os meios para quebrá-lo. Freya estava disposta a fazer qualquer coisa para proteger seu filho, colocando sua vida em risco para evitar que Kratos o machucasse. Depois que Baldur foi libertado da maldição e disse a ela que nunca a perdoaria, Freya se ofereceu para deixar seu filho matá-la para compensar a dor que ela o fez passar. Ela estava perfeitamente disposta a se sacrificar se isso significasse que Baldur viveria, algo que o próprio Kratos entendia como pai. No entanto, apesar de entender a ação altruísta de Freya, Kratos não poderia ficar parado e deixar o ciclo dos deuses matando seus pais e parentes continuar, e então é forçado a matar Baldur para impedi-lo de matar sua mãe, fazendo com que Freya ficasse perturbada e ganhasse ela. Ódio, apesar de saber o quão sem vergonha e assassino seu filho havia se tornado. Acreditando que foi uma simples execução a sangue frio, ela jurou vingança contra Kratos por matar Baldur, pois apesar do fato de ela ter salvado a vida de seu filho e ser a razão pela qual eles seriam capazes de chegar a Jotunheim, ele levou embora a única pessoa que ela havia deixado na vida dela. No início de God of War Ragnarok,
Freya tornou-se completamente consumida em sua busca por vingança contra Kratos, ignorando a insistência dele e de Atreus de que eles não queriam fazer mal a ela, e perseguindo-os implacavelmente sempre que eles deixavam seu bastão de proteção. Sua frustração é agravada pela escolha de Kratos de evitá-la ao invés de lutar contra ela diretamente. Mesmo quando Atreus oferece a chance de parar Odin, ela se recusa, pois isso significaria forçá-la a se aliar a Kratos. Quando Kratos e Atreus perdem o bastão de proteção, Freya chega a usar sua armadura de Valquíria para esconder sua identidade, incitando os dois a uma batalha real até que Kratos reconheça sua arma. No entanto, apesar do quanto ela odiava Kratos amargamente e se enfurecia com a morte de Baldur, o coração de Freya não se foi totalmente. Como afirma Atreus, ela poderia facilmente tê-lo derrubado na frente de Kratos, mas nunca o fez, apesar do fato de que isso lhe daria uma medida de vingança pela morte de seu filho, mostrando como no fundo ela mantinha um certo grau de afeto em direção a Atreus. De fato, mesmo quando ela ameaça Atreus de morte e Kratos não estava lá, ela acaba poupando-o. No final das contas, quando Kratos tenta acalmar Atreus de espancar Freya em sua forma de urso, Freya de repente se vê em conflito, lembrada de seu próprio comportamento como mãe ao observar como Kratos cuida de seu filho. Depois de se aliar relutantemente a Kratos para encontrar e remover o feitiço de Odin sobre ela, Freya perde muito de seu desejo de vingança ao se lembrar do tratamento de Odin para com ela e seu povo, e aprende sobre a busca de vingança de Kratos. Eventualmente, depois de derrotar Nidhogg e libertá-la da magia de amarração, Freya admite que, embora não esteja preparada para perdoar Kratos, ela aceita que matá-lo é inútil e que seu ódio está reservado para Odin. No final de Ragnarok, Freya finalmente aceita que a vingança realmente só deixaria um vazio, abstendo-se de matar Odin quando Atreus tem sua alma dentro de um orbe. Com isso, Freya recupera sua atitude amigável e hospitaleira, embora a morte de Baldur e a guerra iminente com Asgard e Odin certamente a tenham endurecido, e ela ganhou um senso de humor sarcástico. Mitologia nórdica. Na mitologia germânica, Frigg, nórdico antigo, Frigia, alto-alemão antigo, Freyja, nórdico antigo, Freya, langobardic, e Frigg, inglês antigo, é uma deusa. Em quase todas as fontes, ela é descrita como a esposa do deus Odin. Nas fontes do antigo alto-alemão e do antigo nórdico, ela também está ligada à deusa Fula. O nome do dia da semana em inglês Friday, etimologicamente inglês antigo dia de Frigg, leva seu nome. Frigg é descrita como uma deusa associada ao conhecimento prévio e à sabedoria na mitologia nórdica, o ramo mais ao norte da mitologia germânica e mais amplamente atestada. Frigg é a esposa do deus principal Odin e mora nos salões pantanosos de Fensalir, é famosa por sua presciência, é associada às deusas Fula, Lov, Lin e Gná, e é ambiguamente associada à Terra, de outra forma personificada como uma entidade aparentemente separada JO com trema R, antigo nórdico Terra. Os filhos de Frigg e Odin incluem o brilhante deus Baldur. Devido à sobreposição temática significativa, os estudiosos propuseram uma conexão particular com a deusa Freyja. Após a cristianização, a menção de Frigg continuou a ocorrer no folclore escandinavo. Nos tempos modernos, Frigg apareceu na cultura popular moderna, tem sido objeto de arte e recebe veneração moderna no neopaganismo germânico. O javali de Freya, Ildisvini, já foi um homem chamado Ottar, que tem um vínculo estreito com ela. Ottar queria saber mais sobre sua família, mas precisava de um disfarce, então Freya o transformou em um javali chamado Ildisvini. Juntos, eles foram se encontrar com Indra, o vidente gigante, para descobrir seu passado. Freya tem um colar chamado Brisingamen que os anões fizeram para ela. Ela se deparou com os anões enquanto viajava pelos reinos e notou sua habilidade incrível. Freya pediu que fizessem um lindo colar para ela. Os anões só lhe dariam um colar se ela concordasse em passar algum tempo com eles. Quando Freya voltou para Asgard, a palavra sobre o que Freya fez chegou aos ouvidos de Odin, o que irritou o pai de todos. O colar Brisingamen foi roubado enquanto Freya estava dormindo quando ela acordou e descobriu que havia sumido. Freya se aproximou de Odin perguntando a ele sobre o colar que o Allfather só devolveria a Brisingamen se ela começasse uma guerra por ele. Odin queria começar uma guerra com os reis Ogni e Edin e Freya relutantemente seguiu a ordem de Odin. Seu colar foi devolvido, mas veio com um preço que ela não gostou. Como a deusa do amor Freya dormiu e amou muitos homens, ela dormiu com os anões para obter o colar Brisingamen. Freya também se apaixonou por um deus conhecido como Odr. Odr irritou os deuses em várias ocasiões até que um dia eles se cansaram e o transformaram em uma serpente marinha. Apesar de sua aparência, Freya ainda o amava, então Odin os separou para que não pudessem ficar juntos. Odr foi morto quando um navio viu a serpente gigante. Freya ficou triste quando soube de sua morte, ela implorou a Odin e aos outros deuses que o deixassem entrar em Valhalla.
Mesmo não tendo morrido em batalha, Odin decidiu deixá-lo entrar e se tornou um deus. Mas logo Odin e as outras divindades aprenderam que Odin ainda não gostava dos deuses e tinha problemas em seguir ordens, então ele foi expulso do Salão dos Deuses. Isso quebrou o coração de Freya e fez com que ela não gostasse ainda mais de Odin. Freya procurou por seu amor em Midgard, onde ele foi banido e em outros lugares nos 9 reinos, mas nunca conseguiu encontrá-lo. Antes dos eventos de God of War, pouco se sabe sobre sua infância, além de ser filha de Jor, assim como irmã de Freyr. Freya havia sido uma líder dos deuses Vanir durante a guerra Aesir-Vanir e eventualmente concordou em se casar com Odin para trazer a paz entre os dois lados. Freya claramente não gostou disso, devido ao seu próprio desgosto pelos Aesir, especialmente depois que eles prenderam injustamente, torturaram e quase mataram seu irmão Freyr. Durante esse tempo, ela se tornou a rainha das Valquírias. Também em algum momento durante seu casamento com Odin, Odin começou a aprender os caminhos da magia de Freya e começou a usá-la para propósitos injustos. Quando Rintur ofereceu a Odin para construir novas paredes de Asgard para substituir as antigas, ele pediu para receber apenas uma audiência privada com Freya caso ele concluísse o projeto em 2 anos em troca. Quando ele ganhou a aposta, Rintur sussurrou algo para ela com Mimir suspeitando que ele havia embutido alguma fraqueza nas paredes e passado esse conhecimento para Freya, antes de ser traído e morto por Thor. Enquanto ela e Odin foram reconhecidos por Mimir como genuinamente apaixonados, Freya acabou optando por deixar Odin devido aos seus modos injustos. Como Freya rompeu o casamento com Odin, ela incorreu na ira e rancor do pai de todos. Por medo e sentindo-se profundamente traído, Odin a amaldiçoou para impedi-la de deixar Midgard, a fim de impedi-la de fazer as pazes com sua própria espécie, já que muitos dos Vanir viam seu casamento com Odin como uma traição, e a maldição também tornou isso impossível. Para ela prejudicar qualquer criatura viva, por meios físicos ou mágicos. Além disso, ele tirou Freya de suas asas de Valquíria e as escondeu em um local desconhecido. Alguns viram isso como uma crueldade mesquinha da parte de Odin, pois Freya era uma guerreira em espírito e a maldição a forçaria a não fazer nada além de viver isolada. Ele também não queria que ela recebesse crédito por nada em Asgard, então qualquer ato digno que ela realizasse era atribuído a Frigg, que era como ele a chamava por afeto. A única coisa que ela apreciava de seu casamento com Odin era seu filho Baldur. Embora ela o amasse muito, uma profecia que previa sua morte como desnecessária a levou a encontrar uma maneira de evitá-la. Com seus medos controlando-a, Freya colocou um feitiço poderoso em seu filho, concedendo-lhe invulnerabilidade. Ela esperava que o feitiço poupasse seu filho da morte e ela mesma da dor da perda. No entanto, seu feitiço deixou Baldur incapaz de sentir fisicamente qualquer coisa, incluindo gosto e outros prazeres. Cheio de fúria e ressentimento, Baldur exigiu que sua mãe removesse o feitiço, mas ela alegou que não conseguiu e tentou assegurar-lhe que o que ela havia feito era para melhor. Baldur não foi convencido ou movido por seu amor maternal. Ele tentou matá-la, mas não conseguiu fazê-lo e, em vez disso, jurou que a odiaria e nunca a perdoaria, para sua tristeza. Até hoje, ela permanece cega ao desejo de seu filho de sentir fisicamente novamente e que seus próprios medos causaram o tormento que Baldur suporta. Na verdade, ela mentiu para o filho que não sabia como quebrar o feitiço quando na verdade era visco e, portanto, considerou a planta perversa e tentou destruí-la. Deus da Guerra, 2018. Freya está implícita em ter vivido uma vida semelhante a Kratos, dizendo que ela se vê muito nele. Ao ajudá-lo, ela espera espiar seus erros. Sob o pseudônimo de Bruxa na Floresta, Freya conhece Kratos e Atreus pela primeira vez em um incidente em que um javali que ela estava protegendo foi baleado e ferido por Atreus. Kratos e Atreus concordam em ajudar a curar o javali e são levados de volta para sua casa. Ela imediatamente gosta de Atreus e se torna sua amiga. Kratos, no entanto, desconfia de Freya, especialmente depois que é revelado que ela é uma deusa. Quando Atreus está reunindo materiais para o processo de cura, Freya revela a Kratos que sabe que ele é um deus estrangeiro e o avisa que os Aesir não tolerarão sua presença em seus reinos. Ela continua a expressar suas preocupações por Atreus e o fato de que Kratos o mantém ignorante de sua verdadeira natureza, mas Kratos afirma severamente que não é problema dela. Depois que o javali é curado, Freya agradece a Kratos e Atreus colocando marcas neles que os esconderão dos deuses Aesir. Antes de partirem, Atreus pergunta a Freya se eles vão se encontrar novamente, ao que ela sorri e gentilmente responde tanto ou tão pouco quanto você quiser. Freya alcança Kratos e Atreus quando eles começam a escalar a montanha, oferecendo-se para ajudá-los a superar o obstáculo na frente dos dois. Ela os leva ao templo de Tyr, enquanto explica seu propósito e como superar os obstáculos. Ela mostra a Kratos como usar o Bifrost que o faz abrir uma passagem para Alfheim. No entanto, ela é incapaz de seguir,
pois a maldição que Odin colocou sobre ela rapidamente a arrasta de volta para Midgard. Freya é mais uma vez encontrada quando Kratos traz a cabeça decepada de Mimir para ressuscitá-la, para seu choque. Antes de ressuscitar Mimir, ela percebe que Atreus está equipado com flechas de visco. Sabendo que o visco é a única coisa que pode quebrar o feitiço de invencibilidade lançado em seu filho, ela rapidamente substitui as flechas de Atreus pelas suas e destrói as de visco em sua lareira. Após o renascimento de Mimir, torna-se imediatamente aparente para Kratos que Freya não gosta muito de Mimir, e Mimir acidentalmente revela a identidade de Freya para Kratos e Atreus enquanto se desculpa, já que ele não teria pedido para ser levado até ela se soubesse que ela era a bruxa. Isso aprofunda a desconfiança de Kratos em Freya. Quando Kratos pergunta por que ela não informou sobre sua divindade, ela discretamente aponta sua hipocrisia. Kratos sai furioso com Atreus a reboque. No entanto, Kratos é forçado a buscar a ajuda de Freya quando Atreus adoece após uma batalha com Magni e Modi. Freya está inicialmente relutante em ajudar Kratos devido ao seu ódio aberto aos deuses e só concorda em ajudar quando ela percebe a situação de Atreus. Ela repreende Kratos por manter Atreus inconsciente de sua herança divina, já que a situação atual de Atreus foi resultado do conflito entre a natureza divina de Atreus e sua crença de que ele é um simples mortal. Ela diz a Kratos que precisa de um ingrediente raro de Elem para curar Atreus e que Kratos precisaria de uma arma não baseada em gelo para lutar contra as feras que vivem naquele reino. Quando Kratos tenta se desculpar por sua reação anterior à verdade, ela diz que ele está certo em desconfiar das palavras dos deuses, e é algo para o qual ela definitivamente não precisa de explicação, uma dica de suas experiências passadas. Depois de recuperar o ingrediente, Kratos o traz para Freya, que o usa para criar uma cura para Atreus. Ela então diz a Kratos que ela também tem um filho que as runas, no dia de seu nascimento, previram sua morte desnecessária e ela jurou fazer qualquer coisa para protegê-lo, não importa o sacrifício. Ela lamenta suas decisões que levaram ao ressentimento de seu filho e implora Kratos para evitar cometer o mesmo erro e ter fé em seu filho. Neste ponto, Freya começa a se aproximar de Kratos, enquanto o fantasma de Esparta hesitantemente baixa a guarda ao redor dela. Depois que Kratos e Atreus acabam no reino de Elem após outro encontro com Baldur, Kratos e Atreus assistem enquanto uma ilusão se passa na frente de Baldur. Eles descobrem que Freya é a mãe de Baldur, a quem ele despreza devido ao feitiço que ela lançou sobre ele que tirou sua capacidade de sentir fisicamente qualquer coisa. Isso também revela que em algum ponto desconhecido, Freya amaldiçoou Mimir para impedi-lo de revelar a fraqueza de invencibilidade de Baldur. Pouco antes do encontro final com Baldur, Freya aparece diante de um cauteloso Kratos e Atreus para procurar por Baldur, alegando que os campos e bosques falam seu nome, levando-o a acreditar que ele está em Midgard. Ela percebe que Kratos e Atreus estão mais distantes dela, mas antes que ela pudesse descobrir o motivo, Baldur aparece. Freya fica feliz em ver Baldur e tenta alcançá-lo e espiar seu sofrimento, apenas para ser desprezado. Baldur tenta matar Freya, mas Kratos intervém e logo se transforma em uma luta. Quando Atreus ficou diante de Kratos para protegê-lo, Baldur o socou bem no peito, inadvertidamente fazendo com que a flecha de visco que estava amarrada à alça da aljava de Atreus cortasse seu punho, o que, para grande choque e horror de Freya, quebrou o feitiço de invulnerabilidade nele. Com Baldur vulnerável, Freya desesperada usa sua magia para reanimar o cadáver do gigante do gelo Tamur para tentar separar Kratos e Atreus de Baldur, implorando para que eles fiquem fora de seus assuntos. Quando Kratos retruca que Baldur não pode ser argumentado e pretende matá-la, ela proclama que não se importa e que irá protegê-lo a todo custo. Baldur logo reaparece e a batalha continua. Durante a briga, Freya implora que parem de lutar, acreditando que ela ainda pode argumentar com Baldur. Depois que a batalha termina, ela implora Kratos para não machucar Baldur, com o que Kratos concorda. Baldur continua a repreender Freya, condenando-a por sempre interferir em sua vida. Freya admite que estava errada e tenta ajudar Baldur a desistir de seu ressentimento com ela, na esperança de consertar seu relacionamento, mas Baldur se recusa a perdoá-la. Freya finalmente desiste de tentar argumentar com Baldur e decide deixá-lo matá-la, já que é a única coisa que lhe traria paz. Enquanto Baldur a estrangula, ela diz que o ama. No entanto, antes que Baldur pudesse matá-la, Kratos o agarra por trás e cita seu pai dizendo a Baldur: o ciclo termina aqui, antes de quebrar o pescoço de Baldur, finalmente matando-o. Freya, perturbada com a morte desnecessária de seu filho, jura vingança contra Kratos dizendo que ele roubou tudo dela. Alegando que Kratos é simplesmente um animal cheio de crueldade e raiva que não pode mudar, ela o provoca sobre seu passado que ele ainda não revelou a seu filho. Isso leva Kratos a finalmente divulgar um pouco de seu passado violento para Atreus, incluindo seu próprio ato de parricídio. Ela então pega o corpo de seu filho e compartilha um olhar silencioso com os dois deuses antes de ir embora.
Kratos e Atreus então deixam a área para terminar sua jornada. De acordo com Mimir, Baldur era o único presente que ela valorizava de seu casamento com Odin e ela era uma boa mãe que só desejava poupá-lo da dor, mas sua decisão impulsiva de amaldiçoá-lo para realizá-lo foi trágica e sangrenta e terrivelmente estúpida. Após Kratos e Atreus retornarem de Jotunheim, Mimir diz a eles que passou mais tempo do que eles pensavam e, naquele tempo, Freya veio visitar Mimir dentro do templo de Tyr e perguntou onde Odin mantinha suas asas de valquíria, que estavam relacionadas à maldição que seu marido havia lançado em cima dela. Mimir contou a ela o pouco que sabia sobre isso, comentando tristemente com o par que o ciclo de vingança não é tão facilmente quebrado. God of War Ragnarok. 3 anos depois que Kratos matou Baldur, a busca de vingança de Freya continua com poucos sinais de diminuir. Kratos e Atreus montam um bastão de proteção para que ela não os ataque em casa, mas eles inevitavelmente têm que se aventurar fora dela para caçar suprimentos. Freya frequentemente os embosca durante essas viagens, ignorando seus repetidos pedidos para deixá-los em paz e que eles não desejam mais mal a ela. Para sua frustração, Kratos e Atreus sempre optam por evitá-la em vez de se envolver em um confronto direto. Depois que Atreus rastreia Tyr, ele decide encontrar Freya no Conselho das Valquírias para convencê-la a se juntar a eles para impedir Odin. Freya não está muito satisfeita em vê-lo, primeiro ameaçando-o e depois tirando seu colar de visco, feito da ponta da flecha que deixou Baldur impotente. Atreus conta a ela sobre a visita de Odin e sua própria identidade do gigante Loki. Mesmo sabendo que Tyr está vivo, Freya se recusa a cooperar em qualquer plano que a force se aliar a Kratos e faz Atreus partir. Depois de readquirir suas asas de Valquíria, Freya embosca Kratos e Atreus em sua casa como Vanadis, seu alter ego Valquíria. Sem saber de sua identidade, Kratos e Atreus atacam com mais determinação, até que Kratos reconhece sua arma e percebe contra quem está lutando. Usando a distração de Kratos, Freya consegue ganhar vantagem, mas antes que ela possa se vingar, Atreus é consumido pela raiva e se transforma em um urso. Kratos tira Freya do caminho de Atreus e o acalma até que ele se transforme novamente em seu corpo humano. Freya, atordoada por Kratos se referir a ela como sua amiga, e vendo o cuidado que ele demonstra com seu próprio filho, de repente se vê em conflito com sua busca. Abandonando a chance de matar Kratos de uma vez por todas, Freya admite que, no momento, Kratos pode ser mais útil para ela vivo do que morto. Buscando se libertar da magia de Odin, Freya, disfarçada de falcão, viaja para seu reino natal, Vanaheim, com Kratos e Atreus. Lá, com Kratos sozinho, ela afasta suas tentativas de ajudá-la com a dor de perder Baldur e de seu relacionamento fraturado com seu irmão Freyr. Kratos então revela suas lutas anteriores na vida para Freya, o sequestro de seu irmão Deimos por Ares e Atena, o assassinato não intencional de sua primeira esposa e filha Lisandra e Calíope, respectivamente, devido à manipulação de Ares, a destruição do Olimpo. Isso faz com que Freya reconsidere sua opção de matar Kratos ao descobrir que isso não trará sua paz, especialmente ao ver o que Odin fez com sua aldeia natal, que agora está abandonada e esquecida. Eventualmente, a dupla encontra a fonte da magia de ligação de Odin composta pelas raízes da árvore do mundo e é imediatamente atacada por Nidhogg quando ela tenta romper as raízes. Durante a luta, Kratos mantém o guardião ocupado e Freya voa para arrancar a raiz que a impede de ficar em Vanaheim e ela volta à sua forma humana para ajudar na luta. Nidhogg acaba sendo morto e Freya quebra cada raiz da árvore do mundo para recuperar seu espírito guerreiro e, no final, decide poupar e perdoar Kratos ao perceber que, apesar da morte de Baldur, é Odin quem precisa morrer e deve pagar pelo que fez a ela. Depois de se reconciliar com Freyr, Freya se junta a Kratos para retornar à casa de Sindri e Brok, onde ela se junta a Kratos, Mimir e Tyr para repreender Atreus por pensar em cooperar com Odin. Depois que Atreus foge para Asgard, Freya e Kratos decidem procurar Nornir, o destino de Midgard, para discernir como recuperar Atreus. Para enfrentar os Nornir, eles têm que passar por provações cheias de alucinações de seu passado, com Freya tendo que passar pela terrível provação de ser confrontada por Baldur novamente. Finalmente alcançando Nornir, eles recebem a revelação confusa de que não há profecia verdadeira, e que tudo que o Nornir prevê não está escrito em pedra. Eles insultam que Baldur sofreu uma morte sem sentido por causa de como Freya o criou, e não por causa do destino. Ao saber que Heimdall está destinado a matar Atreus, Kratos ignora seus avisos e parte com Freya. Depois de se reunir com Atreus, que causou estragos em Eleim ao liberar um Gar gigante, eles descobrem sobre a máscara que ele recuperou, na qual Odin está tentando colocar as mãos. Aprendendo que Freyr foi capturado pelos Aesir, Freya se junta a Kratos e Atreus para resgatá-lo, embora isso custe o amigo de Freyr, Birgir, que se sacrifica para impedir um ataque de dragões. Freya leva um Freyr ferido para ser curado na sequência.
Depois que Kratos é forçado a matar Heimdall, tornando Ragnar inevitável, Freya e o resto do grupo concordam que sua melhor opção é Atreus ir para Asgard para terminar de remontar a máscara. Atreus o faz, e ao retornar ao refúgio, entrega a máscara a TYR, que afirma conhecer um caminho secreto para Asgard. No momento em que eles se preparam para partir, no entanto, Brok questiona as afirmações de TYR e o confronta sobre isso. Para choque de todos, TYR esfaqueia Brok fatalmente com raiva e revela ser realmente Odin disfarçado, agarrando Atreus como refém. Freya tenta confrontar com raiva seu ex-marido, mas é forçada a interromper o confronto para tentar curar Brok, e Odin consegue escapar com a máscara. Apesar dos melhores esforços de Freya, Brok morre nos braços de Sindri, deixando todo o grupo desanimado com a forma como foram enganados por Odin. Galvanizado pela morte de Brok, o grupo reafirma que eles próprios lutarão contra Odin. Durante o confronto com Odin, Freya usa seus poderes de Valquíria para forçá-lo a se ajoelhar diante dela, vingando-se de seu papel no destino de seu filho e de seu abuso durante o casamento. Depois que Atreus destrói a máscara e transfere a alma de Odin para uma pedra, ele a entrega a Kratos, que por sua vez oferece a Freya a chance de destruí-la e se vingar. Freya, tendo aprendido com suas experiências com Kratos que a vingança não será a cura para seu sofrimento, se recusa, apenas para um Sindri vingativo destruí-la ele mesmo. Surtr logo começa a destruir Asgard. Apesar dos protestos de Freya, Freyr se sacrifica para permitir que ela e os outros escapem. Na sequência, Atreus encontra Freya em Midgard, que o agradece por suas ações e o aceita como parte de sua família, devolvendo-lhe seu colar como um sinal de seu espírito guerreiro. Após a separação de Kratos e Atreus, ela e Mimir concordam em ajudá-lo a reconstruir os 9 reinos após o Ragnarok. A partir de então, Freya se torna a companheira de viagem de Kratos da mesma forma que Atreus. Eles investigam uma prisão em Vanaheim, onde ficam chocados ao encontrar o verdadeiro TYR, ainda vivo e alheio ao engano de Odin. Eles também encontram Birgir vivo e o ajudam a voltar para casa. Eles voltam para Sanctuary Grove, onde Freya se desculpa inquieto com Shorli, por tê-lo negligenciado em sua busca por vingança. Birgir se oferece para cuidar de Shorli em seu lugar enquanto ela ajuda Kratos. Freya está presente no funeral de Brok, ajudando Sindri usando uma de suas flechas para incendiar sua pira. Ao saber que Gná, a substituta de Odin para ela como Rainha Valquíria, sobreviveu à batalha em Asgard, ela e Kratos partem para caçar o perigoso inimigo. Encontrando Gná em Muspelheim, os dois lutam e eventualmente a subjugam. Freya tenta convencer Gná a desistir de sua vingança, mas a Valquíria com raiva diz a ela para terminar. Sem outras opções, Freya decapita solenemente Gná. Poderes e habilidades. Poderes. Como líder dos Vanir, Freya é um deus extremamente poderoso, o mais poderoso dos deuses Vanir. Seu poder era grande o suficiente para que até mesmo as Valquírias a reverenciassem por isso, sendo reconhecida até mesmo pelo imensamente formidável Sigrun como a verdadeira rainha das Valquírias. Domínio Seir. Freya é a usuária mais poderosa e experiente da feitiçaria Seir praticada pelos deuses Vanir. Como líder dos Vanir, Freya está, sem dúvida, entre os deuses mais poderosos dos 9 reinos. Até Kratos ficou impressionado com suas capacidades mágicas, o suficiente para chamá-la de competente em seu ofício, mesmo antes de Mimir revelar sua identidade como uma deusa Vanir. Sua magia foi considerada por Atreus muito mais forte que a de Odin. Mimir confirmou isso e afirmou que Odin só conseguiu amaldiçoar Freya tirando vantagem de suas fraquezas. Da mesma forma, o feitiço de proteção de Freya era tão poderoso e complexo que nem mesmo Odin poderia levantá-lo, nem poderia lançá-lo sobre si mesmo, e quando ela criou um feitiço de ligação, Odin foi incapaz de superar sua magia diretamente, tendo que derrubar o chão para interromper sua concentração para se libertar. Embora ela não possa se envolver em uma batalha ativa usando sua magia devido às maldições de Odin, as capacidades mágicas de Freya, no entanto, a tornaram altamente útil para ajudar os outros e ela demonstrou ser capaz de manipular os outros para lutar por ela. Como um exemplo de seu poder quando usado ao máximo, ela era conhecida por estar entre os guerreiros mais poderosos dos Vanir quando ainda era capaz de usar magia em batalha, e até conseguiu impedir Thor de massacrar os gigantes em Jotunheim. E se enviam de volta para Asgard usando sua magia, um feito que Mimir disse uma vez que exigia que os reis Jotun lançassem feitiços juntos. Além disso, sua magia provou ser poderosa o suficiente para bloquear a força do machado Leviatã, que é igual ao Mjolnir em poder como duas das armas mais fortes dos 9 reinos, impedindo Kratos e Atreus de entrar em sua casa, não importa o que aconteça, deixando Atreus admirado com o quão poderosa sua magia era, apesar de ser afetada pela maldição de Odin. Lançamento de feitiços. Como o maior mestre das magias dos Vanir,
Freya é totalmente capaz de lançar uma grande variedade de feitiços Seir sem qualquer concentração, exigindo apenas meros gestos de mão e feitiços verbais na antiga língua Vanir. Feitiço de camuflagem. Ela pode marcar alguém com uma runa para mascarar sua localização de seus perseguidores, mesmo um tão competente quanto Baldur. Mimir também revelou durante um de seus contos que Freya escondeu Thor com sua magia para que ele pudesse se infiltrar em Jotunheim com ela. Percepções mágicas. Freya no encontro inicial com Kratos e seu filho pode sentir sua origem divina. Ela podia até ver que Kratos era um deus de um reino estrangeiro. Ela também podia ouvir as florestas afirmarem que seu filho Baldur estava em Midgard. Chloroquinesis. Ela pode manipular a flora ao seu redor para vários efeitos, como dobrar videiras à sua vontade, conjurar videiras para subjugar seus oponentes, forte o suficiente para contrair até mesmo Kratos, Baldur e Ode e criar armas, como um arco, fora das plantas. Purificação. Ela pode conter e purificar venenos Seir gerados a partir de polos de escárnio por tempo indefinido, desde que seu meio ainda esteja preso aos polos de escárnio. Comando animal. Freya pode comandar criaturas, como a gigantesca tartaruga que vive em sua casa, para se mover de acordo com seus desejos. Legion Summon. Através de sua magia, Freya pode invocar criaturas humanoides feitas de matéria vegetal. Eles não são fortes por conta própria, em vez disso, sobrecarregam o oponente com números absolutos. A adivinhação. Freya, através do uso de runas, pode adivinhar o futuro. Usando isso, ela foi capaz de prever que Baldur teria uma morte desnecessária. Necromancia. Freya possui o conhecimento e a habilidade necessários para reanimar cadáveres em algo muito parecido com seu antigo eu. Eles ainda têm a capacidade de usar suas habilidades de quando estavam vivos. Há limites para essa magia, no entanto, como o próprio Mimir disse que ainda era uma cabeça em decomposição e sua existência era desagradável o suficiente para que Freya não quisesse ressuscitar Baldur usando essa magia. Também parecia depender da condição do cadáver, pois Freya comentou o estado da cabeça de Mimir antes de lançar a magia. Ela também pode reanimar alguém sem recuperar sua consciência, essencialmente tornando seu fantoche. Feitiço de invulnerabilidade, seu feito mais famoso de lançar feitiços, que tornou Baldur invulnerável a todas as ameaças, exceto o Visco, o único item que poderia quebrar o feitiço, devido à inconstância da magia Vanir. A invulnerabilidade também deu um efeito colateral não intencional que tornou o alvo incapaz de sentir qualquer coisa, da dor ao prazer, o que fez Baldur considerar esse feitiço uma maldição em vez de uma bênção. Além do Visco, ainda existe a possibilidade de alguém incapacitar ou ferir o alvo, como demonstrado durante a luta entre Kratos e Baldur, embora qualquer ferimento seja rapidamente curado. Feitiços de cura. Freya é uma curandeira muito capaz e experiente, conhecendo vários feitiços e ingredientes necessários para diferentes tipos de doenças ou feridas. Ela até sabia como tratar doenças de algo que Mimir afirmava ser inédito. Tal como alguém que se origina de um deus que acredita ser mortal. Muitas de suas artes de cura foram usadas em conjunto com ervas e feitiços Seir. Feitiço de amarrar. Com o objeto da vítima, Freya pode lançar um feitiço de amarração que estrangulará a pessoa que ela escolher. Quanto mais apertado o objeto, mais forte será o enforcamento da vítima. Mudança de forma. Freya foi capaz de mudar de forma, pois ela poderia se transformar em uma águia procurando antes de um cauteloso Kratos e Atreus para procurar por Baldur. Telecinese. Freya uma vez levantou e manteve o arco de Atreus no ar para ela colocar sua corda, que pode conter e canalizar a luz de Alfheim, nele. Toxocinese. Freya pode usar veneno como arma, lançando veneno como projéteis no chão. Helm e Trevel. Freya conhece as runas para acessar diferentes reinos, como Alfheim e Elheim. Através de um método desconhecido, ela conseguiu acessar a sala de viagem do reino e interrogar Mimir enquanto Kratos e Atreus estavam em Jotunheim. Projeção de energia. Freya pode projetar raios de energia mágica de suas mãos ou na forma de flechas. Combate mágico. Embora incapaz de matar ou mesmo ferir alguém devido à maldição de Odin, disse que ela foi capaz de usar feitiços Seir para lutar contra outros. Este é um feito notável, pois ela estava entre os Vanir que usaram magia para lutar contra os Aesir até a paralisação na guerra Aesir-Vanir. Infusão de poder. Freya pode infundir suas armas com magia, o que dá a seus ataques de espada e flecha mais força e pode permitir que ela libere ondas de choque ao atingir o chão com sua espada. Asas de Valquíria. Com suas asas de Valquíria, Freya pode voar e manter o combate no ar. Imortalidade. Como uma deusa Vanir, Freya não envelhece, pois apesar de ter milênios de idade, ela ainda mantém a aparência de uma mulher em seu auge. No entanto, ela pode ser morta por outros deuses e armas ou seres poderosos.
Encarnação da beleza. Sendo a deusa da beleza, Freya irradia uma beleza natural deslumbrante. Mimir admitiu que ela era tão conhecida por sua beleza quanto por sua proeza em batalha. Odin ficou tão impressionado com a beleza de Freya que foi uma das razões pelas quais ele concordou em se casar com ela. Amocinese. Sendo a deusa do amor, como Afrodite, Freya também tem poder sobre o amor e os sentimentos ligados a ele. Durabilidade sobre-humana. Como ex-líder das Valquírias e entre os mais poderosos dos deuses Vanir que lutaram contra os Aesir dezenas de vezes, Freya deve ter níveis consideráveis de durabilidade sobre-humana para poder sobreviver lutando contra os Aesir, que eram famosos por sua resistência. Extrema força bruta. Apesar de ter passado séculos incapaz de lutar contra alguém devido à maldição de Odin, a durabilidade de Freya não parecia ter diminuído com a falta de combate, já que ela não apenas resistiu a uma queda alta sem nenhum dano, mas até mesmo Baldur tentando matá-la agarrando seu pescoço. Sem contenção por um tempo decente, prestes a quebrá-lo ou sufocá-la até a morte, causou apenas um pequeno desconforto, ainda capaz de declarar seu amor por ele, e ela sobreviveu sem nenhum ferimento real quando Kratos a libertou. Ao tentar matar Kratos, Freya foi capaz de suportar ser repetidamente forçada para o lado e derrubada sem nenhum ferimento, embora Kratos não estivesse tentando matá-la. Força sobre-humana. Freya exibiu níveis tremendos de força sobre-humana, sendo capaz de pressionar um Kratos retido. Ela foi capaz de atacar com sua espada com força suficiente para amassar o escudo guardião, dando a Kratos um esforço perceptível para se libertar de suas garras e facilmente levante e jogue Kratos de lado. Habilidades. Mestre combatente. Como a ex-rainha das Valquírias, Freya é uma guerreira imensamente formidável, o suficiente para que Odin opte por pegar suas asas e a amaldiçoe a nunca mais poder lutar depois que ela o abandonou. Na verdade, ela chega perto de matar Kratos várias vezes e até consegue dominá-lo temporariamente em sua luta final, embora Kratos esteja se segurando em todas as altercações. Mais tarde, ela brincou com Kratos dizendo que ela o teria derrotado nessa luta se Atreus não tivesse se transformado em um urso. Ela conhecia seus limites, alegando que, embora fosse capaz de empatar a força invasora de Odin em um ponto, ela não tinha experiência para liderar uma invasão, preferindo Kratos. Mestre em combate corpo a corpo, Freya demonstrou uma quantidade notável de habilidade em combate desarmado, conseguindo repetidamente derrubar e conter Kratos. Mestre espadachim, Freya era extremamente habilidosa em esgrima. Usando sua espada, ela foi capaz de quase dominar e matar o próprio Kratos quando ele estava distraído. Mestre arqueiro, Freya também era uma arqueira excepcional, usando seu arco de forma eficaz contra vários inimigos e até o próprio Kratos foi atingido repetidamente pelas flechas de Freya. Ela pode disparar até 3 flechas em velocidades quase instantâneas. Mesmo com sua maldição, ela ainda encontra algum uso com seu arco, criando pontes de luz atirando flechas infundidas com a luz de Alfheim. Intelecto talentoso, Freya é uma deusa altamente inteligente. Além de dominar a magia Seir, ela também conhece muitos tópicos e criaturas entre os 9 reinos. Ela também teve a visão de enfeitiçar Mimir há muito tempo, impedindo de se lembrar da fraqueza da invulnerabilidade de Baldur. Freya, embora não fosse capaz de quebrar as maldições que Odin colocou sobre ela, foi capaz de encontrar brechas dentro delas. Ela também foi capaz de identificar Kratos como um deus em seu primeiro encontro. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!